Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Estamos numa série de vídeos falando de relacionamentos com pessoas narcisistas. E hoje nós vamos falar em um assunto muito delicado: relacionamento com mães narcisistas. A relação entre mãe e filho é considerada uma das mais significativas e impactantes na vida de uma pessoa. Faz sentido para você? Então já curte esse vídeo, segue o canal e compartilha esse conteúdo que certamente vai ser relevante na vida de alguém. No entanto, nem todas as experiências maternas são, como deveriam ser, positivas, construtivas na vida de alguém. Mãe narcisista é um termo dado para aquelas que não oferecem um conforto emocional e psíquico para os seus filhos, podendo causar, assim, danos ao longo de toda a sua criação. O que é, então, uma mãe narcisista? Bom, o narcisismo é um traço de personalidade amplamente estudado por profissionais da saúde mental, que envolve aí, esse comportamento envolve uma visão exagerada de autoimportância, falta de empatia, desejo constante de admiração e atenção, um ego superinflado e, na verdade, esses comportamentos, em muitos casos, apenas encobrem, na verdade, um ego inseguro e faltoso para consigo mesmo. Assiste o vídeo anterior que ele está muito instrutivo a respeito desse assunto. Assim, quando manifestando na figura materna, essa situação tende a causar impacto na criação dos filhos desde a sua formação até a idade adulta, como ele vai desenvolver os seus relacionamentos quando for adulto. Isso porque uma mãe narcisista é aquela que exibe um padrão de comportamento caracterizado por um alto nível de preocupação consigo mesmo e, em contrapartida, uma falta de empatia em relação às necessidades emocionais de seus próprios filhos. Sim, é possível. É importante ressaltar que o narcisismo materno não se aplica a todas as mães. E cada situação é um caso único, precisa ser estudado com muita atenção. Não se pode confundir com uma mãe, por exemplo, que é rigorosa, mas ela tem o intuito de que seus filhos se tornem alguém na vida. São situações completamente diferentes. No entanto, quando uma mãe exibe um padrão persistente de comportamento que se enquadra no espectro narcisista, isso afeta negativamente a vida de seus filhos, como falamos no início do vídeo. E como identificar, então, uma mãe narcisista? Como identificar essa linha tênue de uma mãe exigente presente a uma mãe que pensa só em si mesma? Antes de tudo, é preciso entender que o narcisismo é um traço que pode se manifestar de diversas maneiras, variando intensidade, variando frequência. Lembra que nós falamos sobre o narcisista grandioso, sobre o narcisista camuflado? Portanto, identificar uma mãe narcisista pode ser uma tarefa complicada e depende de muita cautela para compreender a dimensão da situação. De qualquer forma, existem alguns sinais que, quando combinados, quando muito bem avaliados, podem ajudar a identificar esse comportamento nesse padrão de relacionamento mãe e filho. E eu vou citar alguns deles aqui para você. O primeiro deles é a autoimportância excessiva. Uma mãe narcisista geralmente se coloca no centro das atenções. Ela acredita que as suas necessidades, os seus desejos são superiores aos de qualquer outra pessoa, incluindo seus próprios filhos. Essa mãe, ela tem a tendência, inclusive, de projetar seus próprios anseios na rotina e criação desses filhos, muitas vezes buscando a realização de seus sonhos pessoais por meio das crianças. Percebe esse padrão de comportamento em alguém? É bom ficar atento. Um outro fator que também pode ser observado é a falta de empatia. Essa mãe, ela tem dificuldade em reconhecer e responder às emoções e necessidades dos outros, incluindo os seus filhos. Ela pode perfeitamente minimizar ou até mesmo ignorar as preocupações emocionais das crianças. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma necessidade de seus filhos atravessa o cumprimento de uma meta pessoal sua. Provavelmente ela não vai deixar de fazer algo só porque está afetando a vida do filho. Ela sempre vai estar em primeiro lugar, as suas necessidades, as suas vontades e os seus anseios. Um outro comportamento muito presente são exigências excessivas. A criação de expectativas fora da realidade sobre os seus filhos também faz parte desse comportamento narcisista.
Dessa forma, essas mães elas podem exigir que esses filhos, essas crianças atendam às suas demandas sem levar em consideração as suas próprias necessidades e limitações. É o caso, por exemplo, de mães que queriam ser, por exemplo, bailarinas, e aí elas obrigam uma filha a seguir os mesmos passos, acompanhando cada passo e servindo como uma fiscal da atividade para que a criança chegue à perfeição, sem considerar habilidade, vontade, interesse da criança. Ela quer satisfazer as suas vontades através da vida da criança. Um outro comportamento muito presente é a manipulação emocional. Uma das formas dessa mãe conseguir que seus filhos façam o que ela quer é utilizar de algumas táticas de manipulação. Chantagem emocional, culpa, vitimização, fazem parte do dia a dia. E aí a criança, ela que possui esse tipo de mãe, ela toma, né? É muito difícil viver nesse ciclo vicioso. Ela não tem voz, ela não tem oportunidade de manifestar as suas vontades, porque a mãe está sempre manipulando para conseguir aquilo que ela quer. Um outro comportamento é a busca de admiração excessiva. Essa mãe narcisista, ela pode estar buscando validação e elogios dos outros, incluindo das crianças. Ela pode exigir que seus filhos a admirem e a aprovem constantemente. Para essas mães, é essencial que ela seja vista como um modelo de mãe, de mulher, de profissional, de tudo. Ela é o suprassumo, ela é a perfeição em pessoa. E ela exige que os seus filhos estejam ali constantemente demonstrando isso. Estou falando de filhos, mas isso se aplica também a outros relacionamentos. Um outro comportamento é a competição. Ao mesmo tempo que ela impõe exigências absurdas, ela pode nunca querer que seus filhos possam, de fato, superar aquilo que ela conquistou. Olha que coisa contraditória. Quando ela vê as crianças como uma extensão de si mesma, ela quer que as crianças passem a vida tentando ser como ela, mas sente inveja. Sim, inveja. Caso ela se sinta inferiorizada, que alguma criança ultrapasse aquilo que ela conseguiu. Ela pode ter, inclusive, dificuldades em celebrar o sucesso dos filhos, encobrindo esse momento com comentários ou com mais exigências, depreciando esse sucesso na vida de seus filhos. Um outro comportamento é a falta de limites saudáveis. Mães que manifestam narcisismo não chegam a enxergar seus filhos como pessoas, como indivíduos que independem dela. Ou seja, é comum que essas mães elas invadam num limite muito além da normalidade a privacidade dos seus filhos, desrespeitando seus limites pessoais e não reconhecendo a individualidade dessa pessoa, dos seus gostos, desejos pessoais. Isso é algo mais perceptível, principalmente quando a criança já está ali na fase da adolescência. Isso gera muitos embates, né? E deixa a mãe aí se descabelando, porque a criança realmente vai bater de frente sem saber com o que está lidando. Um outro comportamento é a incapacidade de assumir responsabilidade. Essa mãe ela pode ter dificuldade em admitir erros, pedir desculpas ou até mesmo assumir a responsabilidade por algum ato falho de suas ações. Em vez disso, ela pode culpar outro, incluindo essas pessoas responsáveis pelas suas próprias falhas. Ela faz uma manipulação no sentido de se manter com a visão de perfeição e culpando sempre outras pessoas. E quais as consequências de ter uma mãe narcisista? Bom, considerando que a manifestação do narcisismo durante a maternidade pode começar a acontecer desde o nascimento da criança, isso a longo prazo é capaz de causar danos psicológicos e também aí complicar, né, desenvolver traumas que perduram até a vida adulta. Além de também formar o narcisista, como falamos no outro vídeo, se o narcisista nasce, o ele é formado. Algumas das possíveis consequências em lidar com uma mãe narcisista desde a infância podem ser aí um adulto com baixa autoestima ou até mesmo uma criança e uma adolescente. Esse indivíduo ele pode ter dificuldades de estabelecer limites saudáveis, pode desenvolver problemas de confiança e relacionamentos interpessoais, a busca constante por validação externa, porque ela não tem isso, né? Quem deveria projetar e validar, pode desenvolver um sentimento constante de culpa e vergonha, pouco desenvolvimento de habilidades emocionais, de criar conexões, porque ela não aprendeu, sentimentos de invalidez e desvalorização. Cada pessoa pode manifestar consequências distintas, dependendo do tipo de manipulação que foi feito aí por sua mãe, dependendo do tempo e também do fortalecimento do ego de cada pessoa. E como aprender a lidar com uma mãe narcisista? Bom, esse é um problema que pode ser enfrentado de muitas maneiras.
por filhos, né, que sofrem com essas características ao longo da vida. Esses filhos, eles podem sentir muita dificuldade em recuperar os danos psicológicos obtidos devido a essa situação. Lembrando que o que eu vou apresentar aqui diz respeito mais quando ele já está na adolescência, na fase adulta, porque uma criança não tem condição de aplicar esses comportamentos. Mas existem, né, várias vias que são capazes de ajudar pessoas nessas condições, filhos nessas condições. Um deles é estabelecer limites saudáveis, definir limites claros e proteger a sua própria saúde emocional, né? Saber quais são os seus limites pessoais e comunicar de forma clara, calma e firme, mantendo o foco sempre nas suas necessidades e no autocuidado. É um comportamento para o adulto, a criança não consegue. Analisar também padrões de comportamento de sua mãe e entender quais são as táticas que ela está usando para fazer a manipulação ou a chantagem emocional e não se deixar envolver por essas armadilhas. Aprender também a se afastar ou interromper quando perceber alguma ação nesse sentido. Um outro fator importante é procurar apoio emocional, seja de amigos, familiares ou até mesmo de uma terapia. Ter alguém com quem conversar, né, alguém que possa oferecer suporte emocional é fundamental para ajudar essa vítima a lidar com esse estresse e aí validar suas experiências. Um outro comportamento muito saudável é cuidar de si mesmo. O autocuidado regularmente, isso pode incluir atividades físicas, atividades que tragam alegria, como hobbies, né, meditações, passar tempo com pessoas que oferecem aí um apoio emocional também fazem muita diferença. E procurar apoio legal e necessário. Em casos extremos, onde o comportamento da mãe narcisista chega a ser abusivo e até mesmo ilegal, pode ser sim necessário buscar uma orientação legal, o apoio de um assistente social. Um outro extremo que às vezes é necessário é cortar, né, o contato e o relacionamento. Às vezes o afastamento é a melhor solução, embora seja dolorido. Para isso também é importante contar com um apoio psicológico para assimilar a situação e tomar coragem de tomar essa atitude que não é fácil, né? Um rompimento com a própria mãe é algo muito danoso. Mas lembre-se, é possível superar esses impactos negativos por meio de um apoio emocional, da autodescoberta, do trabalho terapêutico, para fortalecer a autoestima e estabelecer limites saudáveis e desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Inclusive, um terapeuta pode ajudar essa pessoa a desenvolver estratégias específicas para lidar com os desafios relacionados a uma mãe narcisista e promover o crescimento pessoal e também o bem-estar emocional. Gostou desse conteúdo? Já se viu em alguma situação assim? Conhece alguém que enfrenta esse tipo de situação? Então, mais uma vez, compartilha esse conteúdo, curte esse vídeo. Se você ainda não segue o canal, faz isso agora, porque a YouTube vai entender a relevância desses conteúdos e vai disparar para mais pessoas. Fica ligado no próximo conteúdo que também está imperdível. Obrigada por ficar até aqui. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em Neurociência, Comportamento Humano e Comunicação. Até a próxima.